Mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção. Se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Olá e seja bem-vindo. Durante o julgamento que analisa um recurso da OAB de Rondônia sobre a exigência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia, Alexandre de Moraes demonstrou irritação com André Mendonça. Após Mendonça rebater Cristian Zanin, deixando sem argumentos, Moraes levantou a possibilidade de caçar o registro de um advogado-geral da União. Neste ponto, Mendonça interrompeu, levando Moraes a reagir com irritação. Em seguida, Gilmar Mendes entrou na discussão, aparentemente em apoio a Moraes. No entanto, Mendonça não se intimidou, deixando Gilmar embaraçado e gaguejando, tentando encontrar argumentos para rebatê-lo. Veja. A MP 222943 de 2001 dispõe o seguinte, que os integrantes da carreira de procurador federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei 8.112 de 90 e sujeitam-se às proibições e aos impedimentos estabelecidos nessa medida provisória. Parágrafo 1º. Ao procurador federal é proibido exercer a advocacia fora das atribuições. A Lei 9.651 de 98 é vedado aos servidores ocupantes das carreiras e cargos referidos nos artigos tais, que são os pertinentes à advocacia pública federal, exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Então, se nós tivermos esse raciocínio, nós temos que, pela mesma premissa, considerar formalmente inconstitucionais todos esses diplomas. Há uma série de normativos referente à advocacia pública que foram estabelecidos, prerrogativas inclusive, por lei ordinária. É que, nesse caso, quer dizer, nós iríamos estabelecer um requisito obrigatório para o advogado público exercer a sua função pública. Então, essa me parece a diferença, quer dizer, é um requisito que não está nem na Constituição e nem na lei complementar a qual alude a Constituição. Como nós também estabelecemos vedações, não por lei complementar. Eu gostaria só de fazer uma... Pois não, ministro Alexandre. Obrigado, presidente Fachin, presidente Barroso, ministra Carmen, ministro, professor Paulo Gonet, procurador-geral. Presidente, eu gostaria aqui de fazer duas reflexões importantes. A primeira, a partir das colocações do ministro André, independentemente da AGU, ou dos advogados da União, ou dos procuradores de Estado, terem a obrigatoriedade ou não da participação no OAB, esse Supremo Tribunal Federal, várias e várias vezes, assim como já nós fizemos em relação aos defensores públicos, que afastamos essa obrigatoriedade, nós reconhecemos a imunidade dos advogados da União. Então, não seria esse problema ao se afastar a obrigatoriedade. Essa inviolabilidade no exercício da profissão já é reconhecida. Um segundo ponto, e me parece que esse é um ponto extremamente delicado, como bem salientou o ministro Zanin, a Constituição estabelece que a lei complementar deve regulamentar a advocacia pública. E mais do que isso, se nós formos à Constituição, a seção 2 do capítulo 3 prevê a advocacia pública, separada da advocacia. Em momento algum, há a previsão dessa obrigatoriedade, mas são seções separadas no mesmo título da Constituição. E eu diria aqui, um grande problema, não é a questão só de se obrigar aquele que quer ser advogado público a se inscrever na OAB. Nós estaríamos colocando toda uma estrutura, que temos que lembrar, é uma estrutura de Estado, os advogados do Estado, é uma estrutura que tem o seu chefe, que é ou o advogado-geral da União, ou os procuradores-geral do Estado, ou o procurador-geral do município, onde há indicados pelo
chefe do executivo, nós estaremos colocando sob a supervisão da OAB. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece, ministro Obtido Alexandre. mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o 5º é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o 5º é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então, nós não podemos inverter uma possível quebra de hierarquia e disciplina de instituições do Estado, obrigando, como o ministro Zanin bem salientou, se o advogado público quiser se inscrever, não há proibição. Presidente. Pois não, ministro Gilmar. Não, eu só quero insistir que, ao contrário do afirmado pelo ministro André, já houve tentativa de abertura de inquérito e o alvo desse inquérito, na OAB, era aquele que vos fala, portanto, Gilmar Mendes. Mas qual foi a posição da OAB nesse caso, ministro Gilmar? Ela levou adiante? Eu não sei por quê, certamente porque estavam perdendo causas naquele momento. Mas a OAB levou adiante o processo ou simplesmente arquivou por improcedência, impertinência? Ficou com uma ameaça, o que o ministro Alexandre está expondo, de que isso não pode ocorrer em relação a agentes públicos. Não, mas nós somos ameaçados. Na AGU isso acontece, está lidando com... A questão é se a OAB levou isso adiante. Isso me preocuparia. Isso partia do presidente da Ordem dos Advogados da época, o Reginaldo de Castro. Acho que caberia uma contra-representação no caso, então, por abuso. A contra-representação aqui, eu estou só mostrando que esses fatos ocorrem e ocorreram não faz muito tempo. Então, um pouco mais, já faz mais de 20 anos, mas esse é um dado da realidade e isso pode levar a conflitos. Não há justificativo e não há necessidade. É interessante observar que André Mendonça parece cada vez mais à vontade para confrontar seus colegas de toga na Suprema Corte. Apesar de Alexandre de Moraes já ter demonstrado que, quando está falando, todos devem ficar em silêncio. Mas Mendonça tem levantado a voz para rebatê-lo. O ministro André Mendonça frequentemente demonstra ter razão e, claramente, tem mais conhecimentos jurídicos.